vamos lá. O tema que me foi dado, fraudes bancárias remotas. Tá? Este tema é um tema muito rico, poderíamos aqui fazer um curso, falar muitas horas sobre essa temática. Sou policial civil há quase 20 anos, né? Vou completar 20 anos nos próximos 2 meses, e 15 deles eu dediquei especificamente à investigação cibernética. Tá? Trabalho com investigação de crimes que ocorrem no ciberespaço, desde os crimes que inicialmente, no tempo do Mirk, alguém é desse tempo aí, do Mirk, né, do Mirk, depois começaram a vir as redes, o Orkut, né, o MSN, nós tínhamos aí, né, o pessoal aí que é desse tempo aí, lembra? Então a gente já tinha ali divulgação de fotos íntimas naquela época, investigações desta modalidade, até quando a gente se depara com a evolução das coisas, aplicativos de mensageria, Deep Web, e a inteligência artificial vem aí para nos trazer grandes desafios, tá? Pessoal, o crime, eu falo aqui pelo Distrito Federal, mas eu profiro palestras no Brasil inteiro, né? Já tive 2 vezes aqui no Espírito Santo, proferindo palestra aqui para a polícia aqui do Espírito Santo, Polícia Civil, e órgãos também, outros órgãos de segurança pública, e é unânime que o crime está saindo da rua. O crime está saindo da rua. Ele está indo para que local? Para o ciberespaço. Por quê? Porque é muito mais vantajoso para um criminoso. O risco dele é baixo. Ele, com poucos recursos, ele consegue levantar uma fração financeira em muito pouco tempo. O criminoso tem a possibilidade de se associar a pessoas que são simplesmente virtuais, não sabe quem é essa pessoa, onde essa pessoa mora, não sabe nem se é uma pessoa real, em tempos que estamos aí, a cibernética evoluindo tanto, né? Então, os desafios, né, para os órgãos de investigação, para os ministérios públicos, é cada vez maior com o impacto que as fraudes hoje traz para o país, tá? Se eu fosse proferir essa palestra, né, em língua inglesa, eu falaria de HAT. Tá? A gente fala muito de acesso remoto, crimes em acesso remoto, mas a gente está falando de HAT. O que é o HAT? HAT é o Remote Access Tools. São o quê? Ferramentas de acesso remoto. Vocês verão também, em muitos lugares, tá? Essa denominação, Remote Administration Tools, e essa palavra mostra muito o poder que uma ferramenta dessa dá ao criminoso, o poder de administrar o seu sistema. Tá? E em algumas outras nomenclaturas, veremos Remote Access Trojans. Né? Os países de língua espanhola, eu também tive a felicidade de proferir palestra em alguns desses países, e também dou aula na Universidade de Buenos Aires. Eles chamam vírus, aquilo que a gente chama de vírus aqui, eles chamam de troianos. Né? Vocês sabem e devem ter ideia por que esse nome, troianos, né? Vem da ideia mesmo do cavalo de Troia, aquela ideia de algo que é dado de presente, algo que nos é facilitado, que nos é disponibilizado, e com isso nós temos aquela prática de aceitar aquilo, levar aquilo para a nossa casa, para dentro do nosso sistema. Doutor, será que a pessoa está disponibilizando uma música, um vídeo, né? Todos esses bens digitais que têm um grande valor de graça, né? Para uma pessoa, algo ele deve estar pensando em ganhar em troca. Né? Não é que sempre vai ser um troiano, mas muitas das vezes você está ali abrindo, né, a porta da sua casa para receber um presente, e dentro desse presente você vai ter ali um produto que você não tem noção que ele é capaz de fazer com o seu sistema. Se ele for um HAT, nós estaremos aqui para falar um pouquinho sobre o que ele proporciona, tá? Pessoal, as ferramentas de acesso remoto, elas não foram de maneira alguma desenvolvidas para práticas criminosas, tá? Queria agradecer, doutor Fernando, duplamente, né? Primeiro pelo senhor estar aqui, poder prestigiar aqui a minha palestra, e segundo, pela introdução que o senhor fez da história da internet, que aí eu ganhei mais uns 10 minutos aqui, que eu ia falar um pouco sobre isso, então o senhor fez com muito brilhantismo aí, uma excelente introdução sobre o tema, então já vai me ganhar um tempo aqui para algumas coisas que eu vou falar, tá? A computação, pessoal, ela foi evoluindo
de uma forma que ela saiu daquela visão estática. Os primeiros computadores, a ideia da computação era mesmo de computar, de armazenar cálculos e entregar informações, né? Cálculos, informações, armazenamentos. Essa era a ideia inicial. Por isso que a criminalidade no ciberespaço ela iniciou contra esses sistemas, tá? Depois a gente vai falar aqui sobre a questão da interatividade que a tecnologia proporcionou e como que a criminalidade também se aproveitou disso para modernizar suas práticas criminosas, tá? A computação, ela antes era muito estática, como eu falei, né? Você tinha as grandes corporações, tinham computadores que eram do tamanho desta sala aqui, os primeiros, né? E foi evoluindo dos anos 80 para os computadores domésticos, aqueles que puderam caber na casa dos americanos. Isso depois da década de 90 chega no Brasil, começa a se popularizar com o advento da internet, tá? E nós tivemos aqui um marco que foi significativo para a tecnologia, o qual eu pude vivenciar isso como investigador dentro da polícia, que foi a pandemia da Covid-19. Tá? Antes da Covid-19, nós já tínhamos um crescimento da criminalidade no ciberespaço, mas a aceleração disso, depois do período da pandemia, foi algo realmente impressionante. As pessoas ficaram impossibilitadas de ir a uma agência bancária, ficaram impossibilitadas de realizar negócios presencialmente, assistir aulas. Essas pessoas tiveram que buscar ferramentas de acesso remoto, ferramentas de conversação virtual e muitas outras aplicações que vieram a trazer a eles essa possibilidade de continuidade. Porém, algumas grandes empresas já vinham num processo de preparação para essa transformação. As médias, pequenas empresas e a maior parte da população não, teve que aprender a conviver com isso. Para o fraudador, tornou-se ali um espaço extremamente favorável para que ele começasse as suas práticas de engenharia social. Tá? Essas ferramentas de acesso remoto, pessoal, elas, durante o período da pandemia, foram extremamente valiosas. As pessoas não podiam, de fato, ir até a sede da empresa, não podiam estar em reuniões, né? Julgamentos, né, doutor, também foram feitos, passaram a ser feitos dessa forma. Então, essas ferramentas elas foram realmente bastante facilitadoras em vários modelos de negócio. Existem duas tecnologias que são principais utilizadas para esses chamados acessos remotos, né? Que é o protocolo RDP, que é o Remote Desktop Protocol. Ele é um protocolo proprietário da Microsoft, para quem usa o Windows, como boa parte de nós. Né? Então, ele é um protocolo que você possibilita que um terceiro adentre o seu sistema operacional, ou seja, em outras palavras, que aquelas pessoas que estão ali autorizadas a acessar remotamente entrem dentro da sua área de trabalho e ali tem uma total administração sobre ela. Outra modalidade é o VPN, que é o Virtual Private Network. Essa modalidade é quando se cria-se um túnel dentro dessa conexão entre um ponto e outro, se cria um túnel. A diferença para o RDP é o nível de segurança. A criptografia disso é extremamente segura e faz com que as informações que são trafegadas ali sejam informações que não podem ser vistas por terceiros, até por quem está ali administrando um sistema. Tá? Um exemplo, o banco. Né? O banco, se ele tem ali um aplicativo instalado no seu sistema operacional, por mais permissões que ele tem, ele não consegue muitas vezes ter acesso às informações que estão sendo trocadas ali entre um fraudador, que está tentando ali inferir um golpe, e você que é a vítima. Tá? Então, ambos têm vantagens e desvantagens. Né? O VPN, por outro lado, ele exige mais processamento, ele acaba deixando a conexão um pouco mais lenta. Então, cada um tem as suas vantagens. Tá? O acesso remoto, essas tecnologias, elas podem ser aplicadas, instaladas em aplicativos desenvolvidos para mobile, né, e também para o tradicional desktop. Os RATs, que são os Remote Access Trojans, já é a visão daqueles que são
criados para prática criminosa, aí deixei alguns aí, o NJ, Borat, temos vários deles, a maioria usa a tecnologia da VPN, tá? E esses aplicativos, essas aplicações, muitas vezes elas estarão disfarçadas dentro de outras aplicações, arquivos e outras ferramentas que nos são oferecidas pela internet. Sobre o ambiente cibernético bancário, né? Como eu falei, no início, a computação, muito daquela visão de computar, de armazenar os dados dos usuários, das transações bancárias, e isso aí tínhamos aí até a metade da década de 90, os sistemas bancários assim, né, oferecidos, e os crimes alguns já eram detectados, alguns vírus se multiplicavam dentro desses sistemas, derrubavam esses sistemas, algumas vezes coletavam informações, mas não tinham o potencial que tem um vírus ou um trojan que possibilita esses acessos remotos. Quando surge a ideia do Internet Banking, a ideia de você trazer a agência para o seu computador, o seu desktop inicialmente, essa computação ela passa a ter um outro aspecto, que é o aspecto da interatividade. Tá? O usuário ele passa a ser provocado a interagir com o sistema. E isso tem um grande impacto para a questão da criminalidade. Tá? Porque quando a gente tem uma computação chamada passiva, aquela computação em que é apenas dominada por aquelas pessoas que administram sistemas e o usuário meramente alimenta o sistema com informações, as preocupações com segurança é de uma ordem. Quando há uma interatividade, o sistema conversa com você, ele te dá a possibilidade de você não só inserir dados, mas receber em tempo real informações e poder gerenciar muito mais ali aquele sistema, no caso a sua conta, tá? Isso para o fraudador, começa aí uma possibilidade dele agir no ponto que mais ele costuma explorar. Quando se trata de mobile bank, quando a gente passa aí, depois do iPhone 2007 para cá, quando populariza os sistemas operacionais móveis, iOS, Android, isso fica ainda muito mais complicado. Por quê? Porque essa navegação, esse acesso, ele é feito todo manualmente, está nas nossas mãos aqui. Qual é a diferença para um computador? O computador, você tem aquele momento de parar, sentar no computador, você tem uma tela maior, você tem condições ali de muitas vezes compreender e detectar que ali está começando um aliciamento para uma fraude. Mas quando você está no mobile, muitas vezes, né, a gente pode falar aqui, quem nunca fez isso, né? Está dirigindo o veículo, está olhando ali, recebe uma mensagem, vem aquele SMS da atualização cadastral, que uma compra foi aprovada, e aí começa aquela computação veloz, super dinâmica, e com aquela tela cada vez menor, os links pequenos, e nós não conseguimos ler, verificar o que a gente está clicando. E aí, isso começa a trazer, de fato, vulnerabilidades que de nada adianta os sistemas bancários desenvolverem, tá? Segurança que for, tá? Eles podem investir milhões em trazer barricadas ali virtuais para que os invasores não acessem a sua conta. Nada adianta, porque se muito ele investir nisso, o que vai acontecer? Esse aplicativo ele não vai ser usual para a pessoa. A pessoa vai dizer, é um saco usar esse aplicativo. Toda hora ele me pede senha, ele me pede confirmação, ele me pede uma autenticação, eu vou para outro banco que é mais fácil. E quem gosta disso? O criminoso. É muito mais fácil você viver livre, você não ter que aplicar fatores de autenticação, camadas que vão te proteger, porque elas tomam tempo, elas vão dificultar, muitas vezes você está apressado, quantas vezes aquela conta que a gente precisa pagar e nós estamos aí em 21h55 da noite, a gente quer pagar e aí ele começa a pedir autenticação, começa a pedir um fator. Alguém aqui já tentou entrar no GovBR, usar ele como autenticação, é um parto, né? Mas ele está nos protegendo, mas a gente reclama, porque não é usual para a gente. Então a usabilidade e segurança é um desafio constante para as instituições bancárias. Eles todo tempo têm que lidar com isso, porque se ele faz
um aplicativo muito protegido, o usuário, de fato, vai reclamar. Pode ter certeza disso, tá? E esses fatores que ele vai desenvolvendo, geralmente chamados fatores de autenticação, a gente sabe, é algo que a gente fala assim, algo que ou seja, algo que nós temos, né? Nossa íris, a nossa face, né? As nossas digitais, ou é algo que ou é algo que se sabe, uma senha, né? Um PIN, uma senha, algo que a gente sabe, ou é algo que a gente tem, às vezes um token físico, tá? Esses são os fatores, tá? Desses fatores, uh, algo que se biometria. Se a gente fosse aqui fazer uma apresentação sobre biometria, trazendo alguns estudos periciais, né? A nossa colega ali fez perguntas aí muito interessantes sobre biometria. Teria muita coisa que a gente pudesse falar aqui. Vocês já ouviram falar sobre brute print? Brute print é um ataque de força bruta contra biometria. Ele explora uma vulnerabilidade do Android em que ele consegue ali fazer com que a contagem de erros que fazem com que você não possa mais fazer a tentativa, aquilo ali seja anulado e a pessoa começa a enviar várias amostras e ela consegue, de fato, ali burlar isso e passar pela biometria. Isso existe estudos, é fácil? Não. Exige ainda uma expertise tecnológica e algum aparato para o criminoso, mas isso é possível. O reconhecimento facial. Nossa, eu faço muita palestra, Febraban, participo muito de grupos. Eu lembro do tempo em que era a face estática, depois a face movimenta e a inteligência artificial está aí, para isso. Fabrica o movimento, fabrica com uma perfeição incrível. Os desafios serão cada vez maiores. Algo que se sabe, a senha. Não adianta, você põe aquela senha complexa, aquela senha cheia de número, aí você anota ela, sabe aonde? Lá no bloco de notas do seu celular. Sabe quantos criminosos eu já aprendi? Eu não tenho nenhum número. É quase, doutor, quantas vezes o Flamengo faz gol aí por mês? Eu não tenho essa conta. Eu não tenho. Mas todos sabem que é lá que eles vão buscar. Um dos primeiros lugares. E a pessoa anota lá. Setor público. Setor público. Basta você levantar o teclado, tá ali o post-it com a senha. Tantas pessoas fazem isso, continuam fazendo isso. E algo que se tem, o token. A pessoa perde o token, não tem o cuidado que deveria ter com aquilo, muitas vezes até se enrola com a tecnologia, e tudo isso vai ser contributivo para quê? Nenhuma. Essas aqui são frases de Kevin Mitnick, tive a honra de ser aluno dele, foi um dos maiores hackers da história no mundo, né, ele já faleceu. Ele dizia: nenhuma corrente pode ser mais forte que o seu elo mais fraco, que é o ser humano. Esse é o elo mais fraco, tá? Engenharia social. O criminoso, ele está preparado para saber quem você é. Meus amigos, a Polícia Civil do Distrito Federal tem feito várias operações, a gente tem prendido banco de dados de vários data brokers. Pessoal, esses bancos de dados é assustador. Eu pesquisei o meu nome, tinha todos os meus dados, até o endereço da escola que meu filho estudar, a turma dele estava lá. Foto minha, da minha esposa, onde eu moro, tudo. Todas as minhas contas. O site dele, a consulta custava R$5. Tem centenas de sites desses aí para qualquer tipo de consulta. Sobre vocês todos aí. Quando alguém conta para você, olha, apareceu uma pessoa e ela criou uma conta no WhatsApp com a sua foto. E aí falou assim: oi, mãe. Não é que ele clonou a sua agenda. É porque ele entra nesses sistemas. Esses sistemas, eles falam quem é sua mãe, seu pai, seus vizinhos. Você compra a consulta, vem tudo o que você precisa. Tudo. Ele sabe quem você é. Não adianta. Nossos dados estão aí vazados amplamente. Então ele estuda, ele tem uma coisa que a gente não tem hoje. Tempo. Eles têm tempo. A gente não tem tempo. Muitos, a gente tem uma estatística altíssima disso lá. Fraudadores, sabem onde eles estão? No sistema penitenciário. Fazendo o quê? Com celular, estudando como fazer o crime. E vai mandar essas mensagens, aquelas ligações que a gente recebe dezenas por dia. Então ele sabe quem é você. Aí ele vai tentar aliciar você, ele vai tentar te oferecer algo que ele sabe que você está precisando, porque além dos dados vazados, a gente facilita. O que a gente faz? Faz uma viagem.
né? Venha com a família para Guarapari e põe aonde? No Instagram, onde a gente estava, onde a gente se hospedou, a companhia aérea que a gente viajou, a gente põe tudo isso lá. As pessoas pegam esses dados, junta tudo isso, faz uma história sua, tem todos, conhece você às vezes melhor do que seu marido, sua esposa, conhece você muito mais. E aí, ó, desenvolve aquele relacionamento e começa a manipular você. E aí você vai fazer coisas que eles mandam fazer. Nossa, Magno, você está aqui 5 horas da tarde falando isso, a gente sabe disso. Eu não vou mostrar os vídeos dos casos, porque eu não vou expor as pessoas. Pessoas estudadas, membros do Poder Judiciário, altos funcionários públicos de Brasília, vídeos, a pessoa fica cega. Ela vai lá na frente do ATM do banco, tá aí aparece assim, não escaneie o QR Code. A pessoa vai e escaneia. Não passe a senha, não cadastre outro dispositivo. Tem uma tela assim, ó, não cadastre nenhum dispositivo de terceiro. A pessoa vai lá e cadastra. Porque a pessoa está enganada. Mas essa enganação, pessoal, é uma enganação muito profissional. Envolve, é um crime hoje profissionalizado, envolve pessoas que têm conhecimento para fazer isso, tá? Então, vamos falar aqui do nosso acesso remoto, que é a base dele, né? O que mais acontece aqui, a modalidade que mais acontece é o quê? O golpe da mão fantasma. É o que mais acontece aqui no Brasil, né? Vamos fazer uma análise dessa modalidade. É o cenário mais popular. A vítima ela vai receber o quê? Um SMS, não é isso? Alertando o quê? Que tem uma compra no seu cartão, aí vem a data, o valor, aí são as iscas que vai fazer você ficar nervoso, não é isso? Quando eu estava de férias aqui, né, 10 dias atrás aqui, né, tentando subir lá a Pedra Azul, começou a aparecer um monte dessas mensagens. Eu falei, a pessoa está fazendo compra, eu subi na pedra aqui no meu cartão. Falei, deixa fazer. Né? Mas a gente sabe que não é verdade, tá? Então começa dessa forma, ó, compra aprovada, não sei se os senhores conseguem ler aí, mas aí, ó, compra aprovada com sucesso, aí dá o valor, né? Caso reconheça a compra, aí ele dá uma central. O que vocês estão vendo ali de diferente ali, ó? 011, né? Um DDD, muitas vezes é um DDD. É como acontece as chamadas, pessoal. Elas vêm com um DDD estranho, vêm com mais 00. Aquilo ali, eles utilizam aquilo que a gente chama de phishing, que é VoIP phishing, uma pescaria de dados através de aplicativos que exploram uma vulnerabilidade que é a parte do remetente. Tá? Existem vários, se vocês colocarem no Google aí, fake caller, vocês vão encontrar vários aplicativos que fazem isso. Você coloca o número que quiser, ele muda até a voz. E tem alguns agora com inteligência artificial que você fala um pouquinho, ele grava a sua voz e faz a sua voz igual. E quando tocar na sua agenda e você anotou lá aquele número, o seu esposo você colocou lá assim, mozão, não é isso? Quando ligar, vai aparecer mozão. Porque a sua agenda, ela vai associar aquele número. Então, olha só, o tanto de autoridade que um criminoso conseguiu ali para mostrar que a história dele é verdadeira e quem está falando com você é o seu marido, tá? Então, esses desafios é que são tamanhos cada vez mais. Ó, outras vezes, também o que eles fazem? Entra em contato com o site. Quando você entrar naquele site ali, ó, contestaçãobb.info.net, qualquer outra coisa, você já sabe o que vai acontecer, né? Um phishing, ele vai capturar seus dados, suas credenciais, e isso vai dificultar e muito, né, a sua vida, porque com seus dados, com seu token, muitas vezes ele vai conseguir ali superar alguns fatores de autenticação, inclusive. A gente vai falar sobre isso, tá? Esse aqui também é bem padrão e o mais perigoso, que é o que trata também dos casos que a gente está falando aqui, quando ele pede para você entrar, né, em um link, que no caso um domínio, e esse domínio ele vai fazer o quê? Baixar um programa para o seu celular. Muito provavelmente vai ser o quê? Um RAT, um Remote Access Trojan, ou TUS, como você quiser chamar, mas esse diabo vai entrar no seu celular e aí você vai ver. Os mais evoluídos, eles trabalham em segundo plano, você não consegue detectá-lo, muito difícil arrancar, e o estrago que ele é suscetível de fazer não temos nem como calcular, tá? Esses smishings, pessoal, que é o que? O phishing, a pescaria de SMS, geralmente ele começa com o nome do banco, ele vem um short code, que é um código. Antigamente eram 3 números. Existiam alguns bancos que não tinham cadastro de exclusividade com esses números. Então o criminoso pegava o mesmo número de um banco
às vezes grande e famoso, e mandava para você, e você acreditava que era, porque ele usava o mesmo short code. A Anatel fez uma regulamentação, melhorou isso um pouco, 5 a 6 dígitos, mas ainda se tem ainda essa prática, eles colocam números muito parecidos, às vezes trocam um ou outro, tá? O criminoso pode comprar, né, esses short codes, eles estão à disposição, as empresas que trabalham com isso, eles mandam 1 milhão em apenas um enter, a empresa dá um enter ali no sistema, ele manda 1 milhão de SMS, e isso aí vai chegar nos nossos aparelhos celulares, tá? Ah, e aqui eu falei, esses contatos, né? Geralmente que eles falam, colocam um número de telefone, por isso que tem ali o desenhinho do fake caller, eles vão utilizar uma aplicação, algum aplicativo que vai fazer essa ligação, essa voz, que vai tentar ali enganar a pessoa, passando-se ali com uma central de atendimento ou de segurança de um banco, tá? Vamos aqui a timeline, então, do ataque, pelo que a gente falou. Então, ele começa com o smishing, grande parte das vezes, vocês vai receber aquele SMS, compra aprovada, atualize o cadastro, algo nesse sentido, tá? Após alguns minutos, né, o que a pessoa vai receber? Uma ligação, vai receber uma chamada. Ela pode até tentar ligar na central, aí vai ficar disque 1, disque 2, a pessoa vai estar no desespero. Aí o que o criminoso, ele sabe disso. O que ele vai fazer? Ele vai se antecipar ao banco. Ele vai ligar para você. Sou aqui da central, você está tentando entrar em contato com a gente, tá? E aí ele vai começar ali um enredo. Olha, aconteceu uma compra que a senhora, não sei se a senhora reconhece essa compra, a senhora reconhece? Aí ela vai dizer, não, mas que compra? Eu não fiz essa compra, né? Ou então ele vai dizer, houve aí uma vulnerabilidade cibernética na sua conta e a senhora vai ter que fazer uma atualização cadastral, a gente vai precisar entrar na sua conta para fazer todo esse trabalho, tá? E aí, o que ele vai fazer? Vai começar todo esse trabalho de manipulação dessa vítima, tá? Esse falso atendente, nessa narrativa, né, ele vai tentar desestabilizar ela, deixar ela desesperada, falando que não tem como o banco ressarcir, e outras compras, outras transações estão em andamento, e que a pessoa precisa, com urgência, fazer essa atualização, fazer essa mudança, e então vai colocar ali para ela como se fosse ali um incidente cibernético, tá? Então, como um meio de prestar esse auxílio, prestar esse socorro, esse apoio à vítima, ele vai o quê? Vai convencer a instalar um RAT. Aí que vem o problema. Muitos casos instalam aplicativos que eles são para uso de acesso remoto, aplicativos que são comuns e não estão nas chamadas blacklists do seu antivírus, do seu celular. Mesmo que você tenha um bom antivírus, o seu celular ele não vai bloquear, muitas vezes, o TeamViewer, o Ndesk. Por quê? Porque são ferramentas que têm um uso positivo, nem sempre elas são utilizadas para o criminoso. Na verdade, ela não foi criada para o crime, né? O criminoso que se apropriou dela para essa vantagem, tá? Então, muitas vezes o seu antivírus vai deixar isso passar, você vai instalar. E você vai permitir que a pessoa, à distância, faça o quê? Esses acessos, tá? E aí, ela pode, a vítima também, muitas vezes, ser ali levada, manipulada ao quê? A dar permissões para ele, a tirar alguns fatores de autenticação ou digitar senhas. Quando a pessoa está digitando na tela, às vezes fica em relevo o número e ele consegue capturar esse número. Outras vezes, outras técnicas que a gente já viu, eles instalam aplicações ali, sem a vítima perceber, em segundo plano, que fazem gravação da tela. Então, quando ela começa a digitar, fazer aquilo ali, então aquilo ali é capturado. Algumas vezes, a pessoa é levada a utilizar o robozinho, né, o PNL, o robozinho deles. Diz que 1, 2, e quando você começa a clicar, ele começa a pegar a sua senha também, capturar ali pelas chamadas URAs, né, que são as unidades remotas de atendimento. Eles começam a pegar ali essas informações para uso futuro também nas fraudes, tá? E aí, pior, quando pede que a pessoa cadastre um terceiro dispositivo, um celular, né? Cadastra, mas você vai ter que cadastrar um terceiro dispositivo para que eu possa fazer aí um suporte para a senhora. Aí a pessoa cadastra o celular do criminoso com todas as permissões que ele vai ter ali, as vantagens para que ele possa administrar aquela conta bancária, tá? E aí, pessoal, vamos prosseguir, tá? Ele tendo com todos esses acessos, ele vai conseguir visualizar as senhas digitadas pela vítima, né? E aí ele vai começar a tomada de controle. Ele tendo controle do sistema operacional, uma das coisas que ele vai fazer é desligar
todo o contato da tela que o usuário poderia ali utilizar para desligar, para impedir uma transação, tá? E aí a vítima não consegue mais fazer nada com aquele aparelho, nem mesmo desligar. Se você ainda tem aquele celular mais antigo que tira a bateria, você consegue se salvar. Mas se você não tem, né, vai ver aquilo ali acontecer. Todavia, se ele já tiver entrado no seu sistema, né, ele vai ter ali uma vantagem de conseguir continuar fazendo o crime. Algumas vezes tirar a bateria surte um efeito, porque se você derruba a sessão, ele mesmo que tenha a senha e um cadastro, que você tenha cadastrado o dispositivo dele, ele vai ter que entrar com o IP de conexão dele ou mascarado. Mas ele, de fato, vai ter que se expor muito mais do que você fazendo as operações para ele, ou ele utilizando uma sessão remota, que a gente vai mostrar aqui, que o servidor de dados não enxerga ele, enxerga apenas você. E a vítima vai o quê? Assistir. E é isso aí que acontece, pessoal. Ó. É o desespero. É isso que acontece. Ó. O celular começa a mexer sozinho, fazer as compras, as transações, e a pessoa fica apertando e não sabe o que fazer mais, e ele começa ali a fazer empréstimos, transferências, enviar Pix, né? Começa a fazer um monte de coisa e a pessoa fica desesperada. Vou jogar o celular no fogo, não sei o que eu vou fazer aqui, né? Porque não consigo desligar, é desesperador. Quando é no desktop, a pessoa tira da tomada ali, mas se ele está ali numa sessão, ele consegue ali, com as permissões, ainda continuar fazendo algum estrago, mas minora bastante. No dispositivo móvel, essa chance é muito mais reduzida, tá? E aí, pessoal, o outro cenário, né? O outro cenário é o desktop, né? O tradicional desktop, tá? Que é um desdobramento do anterior. Somente quando é iPhone, o iPhone ele tem uma dificuldade para o atacante de permissões. Ele é um sistema muito mais difícil em matéria de permissões, tá? Então, muitas vezes, quando o criminoso sabe que você está usando um iPhone, o que ele vai fazer? Ele vai convencer você a abrir um notebook ou um desktop e instalar esse mesmo programa de acesso remoto para que ele possa praticar suas ações. Então, é como se fosse um desdobramento do cenário anterior. Ele encontrou uma dificuldade no seu dispositivo móvel e ele vai tentar partir para essa outra modalidade, tá? Temos os ataques RAT por e-mail. Esses aí não há a interatividade a qual eu falei aqui, né? Você com a rede, com a aplicação, mas você recebe um e-mail. E aquele e-mail, ele vem ali a promessa de te entregar alguma coisa. Pessoal, eu estava lá na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos quando publicaram a foto da Paola Oliveira numa janela, assim, ó. Vocês não têm noção, o cara colocou um trojano numa foto daquela. Quantas pessoas foram vitimadas? Pessoas clicavam naquilo ali. Curiosidade de ver a moça, né? Minha mãe, senhora minha mãe, nunca foi aos Estados Unidos. Aí mandaram um e-mail, fotos em Nova York. Aí ela clicou. Eu falei, mamãe, a senhora nunca foi lá, porque a senhora clicou. Não, mas ele mandou a foto. Eu falei, a senhora nunca clicou na foto. Clicou na foto. Contaminou a máquina. Ainda bem que ele fez pouco estrago. Mas é a vítima curiosa, é a vítima do clique, aquela pessoa que vai clicar, tá? Então, o e-mail, muitas vezes ele vai te oferecer ali material de estudo, pessoal que está fazendo concurso, né? Aí olha ali, né? Aí tem lá o material, né? Livro do doutor Fernando, lá em PDF, né? Aí a pessoa vai, doutor, e coloca um trojano dentro do seu livro. Eu sei que o senhor fala de tecnologia também, mas não precisa em tanto, né, doutor? O cara insere um trojano lá no PDF, planilhas, Word. Quando vocês abrem o Office ali, o Word, ele fala assim: você vai habilitar? Ele te pergunta, porque ali, quando você habilita macros, você pode estar abrindo a porta da sua casa para esse tipo de gente, tá? Tenha cuidado com isso, tá? Então, é muito comum. E no sistema bancário, eles mandavam muitos e-mails falando que você precisa atualizar o seu internet banking, a sua conta. E aí você vai ver, ó, arquivos em anexo, né? Arquivos, se você ler aqui, você pode não ser da tecnologia, da TI, mas se você vê aquilo assim, ó, .exe, não clica. .dll, pelo amor de Deus, você vai lembrar de mim. Não clica, que é um problema que você vai arrumar. Beleza? Então, isso é muito comum. E os módulos de segurança. Você precisa atualizar o módulo de segurança do seu aplicativo. Esse argumento é um argumento que mais consegue aí fazer com que as pessoas instalem esse tipo de dispositivo, tá?
Aqui, ó, dentro da dinâmica do crime, né, a gente vê ali, ó, o número, é porque está um pouco pequeno, mas lá embaixo é o número 1. Tá? O número 1 tem como se fosse ali o texto do e-mail e um link. Quando a pessoa clica aquilo ali, o que acontece? Ele faz o download do programa, e aí, quando esse programa ele é um auto-instalado, né, ele vai instalar automaticamente, ele já é programado para as permissões dele irem diretamente no kernel do seu sistema operacional, e aí ele vai passar a ter comando e controle do seu sistema operacional. Tá? Então, ele pode, ó, capturar o webcam. Olha o perigo disso, né? Tem tantas pessoas que passam, às vezes, de toalha e sem toalha na frente da webcam. Se tiver isso no seu computador, eu não acho uma boa ideia, tá? Pessoas que vão para o banheiro com o celular, né? Se tiver infectado, a câmera está aberta, tá? Ele vai fazer download de arquivos, tá? Ele vai fazer captura do seu teclado, tudo que você digitar na tela, tá? Então, ele vai dominar o seu sistema e vai realmente deixar você extremamente vulnerável para as ações que eles vão efetuar. Aí aqui, pessoal, a gente já entra num ponto que é extremamente interessante, do ponto de vista, aqui eu tento trazer alguma coisa, o link para a temática central do consumidor, tá? O que acontece? Ali eu tenho o server, que é o servidor. Que servidor é esse? Pode ser o Facebook, o servidor pode ser o Ministério Público, aqui o site do Ministério Público, mas o servidor, ele pode ser o seu banco. O servidor de dados é o seu banco, e você é o cliente ali que está acessando, fazendo as requisições para o banco. Então você, ó, vai conectar com o banco. Olha lá, aí o banco, né, ó, você conecta com o banco, faz a requisição, o banco aceita, você passa ali a ter um comando sobre o aplicativo, aquela interação a qual eu me referi, né, aquela computação menos passiva, mais ativa, tá? E ali você continua ali toda uma operação. Olha só o que acontece. O banco, o servidor de dados, ele só enxerga você, ele não enxerga aquele que está te manipulando. E aí é um grande problema para o consumidor. Porque mesmo que ele peça todos os logs e a empresa, a instituição bancária, ela seja obrigada a fornecer aquilo, o que ele vai fornecer, que vai ser usado num processo judicial, vai beneficiar ele demais e vai prejudicar ali o consumidor, a vítima. Porque ele vai mostrar que os IPs, a conexão está vindo da casa da pessoa, do celular da pessoa, e não de um terceiro. E aí aquilo vai para a justiça, a pessoa não tem como se defender daquilo, vai dizer, mas você que deu a credencial, e como é que você vai provar? E pelo menos no Distrito Federal, doutor, as decisões não são muito favoráveis para o consumidor, nesse aspecto, tá? Que aí é o grande problema do acesso remoto, das fraudes bancárias pelo meio remoto. Porque o criminoso, ele vai estar manipulando por trás, mas ele não é enxergado nos logs, que são o quê? Todos os eventos do sistema do servidor. O banco vai apresentar. Ele é obrigado a apresentar, ele apresenta. Tudo bem, está aqui, ó, os logs. Esses logs é do consumidor. Vai mostrar que o IP é da residência dele, do celular, e aí isso vai dificultar muito em sua defesa. Tá? E aí, a importância de quando acontece um delito dessa natureza, a vítima procure a polícia. Né? Então, aqui vamos defender, né, a nossa instituição. Né? Procure a polícia. A polícia, ela vai dar a orientação correta, né? Hoje as unidades do Brasil inteiro são treinadas para isso. A gente sabe que a capacidade de atender o número de fraudes é insuficiente, a gente sabe disso, nem todas as cidades a gente tem unidades especializadas, mas em podendo essas pessoas procurar essas unidades, o servidor ali treinado, ele sabe que ele deve orientar a vítima ali a não fazer aqueles acessos, mas ele vai tentar ali automaticamente fazer uma extração bit a bit ali daquele sistema, e depois a vítima pode até realizar um apagamento dos dados. Quando a vítima vai direto no banco, liga para o banco, para o gerente, pelo menos os casos que eu trabalhei, muitos, o gerente manda a pessoa formatar o computador. O seu computador está infectado, formate. Se ele faz isso, ele apaga toda a chance que ele tem ali de mostrar que existia um trojan ali e ele estava sendo manipulado ali. Não era ele que estava agindo, era alguém que estava agindo, utilizando ali toda a área de trabalho dele. Né? Então, aqui, por exemplo, é um registro que mostra muito bem, ó, olha lá, que foi aceito, né, a requisição, mostra que está vendo ali um acesso remoto na data e hora,
Muitas vezes essa é a data e a hora da transação, então isso é um log que pode muito salvar o consumidor, né? Ele mostra que ali essa sessão está sendo manipulada por uma aplicação, olha o nome da aplicação, Suporte Online Digital BB, provavelmente é o nome do Trojan, que foi utilizado para isso, aqui é apenas um exemplo, e isso sim pode ser muito importante na defesa dele, tá? Então, esse exame pericial, ele é fundamental os casos em que a vítima buscou apoio da polícia, conseguiu que fosse periciada a máquina dele, a gente obteve sucesso, né? As vítimas contam que depois, na área civil, ela conseguiu ali reverter essa situação. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, no ano de 2023, fez um estudo sobre esse tipo de ataque. Ele convidou 4 instituições, a Nubank, no caso, era a mais reclamada de todas elas, tá? E fez um teste com alguns voluntários, né? A partir desses 4 bancos dos sistemas para ver qual era a capacidade deles detectar fraudes por acesso remoto, tá? O resultado foi que apenas o Banco Itaú tinha condições de fazer o bloqueio desse tipo de ataque, né? Caso a pessoa viesse a instalar um hatch, ele conseguia bloquear esses acessos, né? Conseguia bloquear, a pessoa não conseguia, o criminoso não conseguia realizar as transações, tá? Alguns outros mostrou que trouxe obstáculos, algumas camadas de dificuldade, mas no fim obteve sim a possibilidade de fazer. O Bradesco não bloqueou, e esses bancos que, no caso, trouxeram obstáculos ou não bloquearam, trouxeram a narrativa de que o trabalho deles é de conscientizar o usuário quanto à não instalação de aplicativos fora das lojas oficiais, não atender esse tipo de chamada, porque o banco não faz, ou seja, no ponto de vista ali da prevenção pela educação digital, né? Agora, vejam bem, se você procurar, isso é um grande termômetro na internet, uma fonte aberta super importante de investigação, é o site do Reclame Aqui. Se você entrar no site do Reclame Aqui, o que você vai verificar? Que tem dezenas de pessoas reclamando que foram instalar, né, os aplicativos do Itaú e que agora eles não conseguem usar o TeamViewer para trabalhar, não conseguem usar o Ndesk, e aí eles têm a maior dificuldade, eles começam reclamações contra o banco porque esses aplicativos estão bloqueando eles e evitando eles, né, realizar suas atividades laborais. Novamente, a gente tem o que aqui? Segurança versus usabilidade. Se a gente investe na usabilidade, a segurança provavelmente ela vai ficar o mais vulnerável, né? Então, isso realmente é um desafio e exigir que as empresas, de fato, criem sistemas que detectem isso e bloqueiem, vai trazer outras discussões do ponto de vista da liberdade do usuário de usar suas aplicações, tá? Que não nos cabe aqui. Então, já como considerações finais, não pretendo cansar os senhores aqui no tempo que me foi dado, tá? E a gente também possa abrir para as perguntas. Doutor Fernando também pode acrescentar alguma coisa. A questão da prevenção, né? Então, basicamente, essa atenção a esses falsos e-mails, esses e-mails que trazem algo apelativo, que a pessoa clica, deve instalar, fazer uma instalação. Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com essa questão das falsas mensagens, SMS. Existem alguns aplicativos que bloqueiam isso, tratam isso como spam, mas a eficiência não é 100%. E essa é uma luta que toda vez que a gente instala um aplicativo para evitar alguma coisa, o bandido vai sempre achar uma outra forma de escapar. Não acreditem que isso vai ter o fim, tá? A questão das falsas chamadas de phishing, elas permanecem. Eu mesmo nem atendo mais, né? Só atendo pessoas da minha agenda. Eu prefiro nem atender mais, porque eu ouvi uma vez que ele foi tão realista que eu fui com ele até o fim. Eu falei, vou deixar ele até o fim. Chegou no finalzinho, eu já estava quase acreditando. Eu falei, peraí, sacudi a cabeça, não, peraí, ele tá me enganando, tem alguma coisa errada. Aí eu parei, voltei, olhei direito, falei, não, tá aqui o problema. Então, até você cair em si, que é o problema. O Pix é um exemplo disso, né? O que acontecia, quando a gente sofria um golpe e a gente conseguia ali pensar, cair em si, a gente tinha um tempo ainda da transferência ali, bloquear no banco. Agora o Pix são segundos. Quando o dinheiro vai, aí não tem mais jeito. Mas tem um procedimento médio de recuperação. Meus amigos, os criminosos, eles manipulam dezenas de contas
quando cai uma conta, em segundos eles já passam para muitas outras contas. E aí, doutor Fernando, como é que a gente consegue, né, do judiciário, autorização para a gente poder atingir todas essas contas, né? A gente possa conseguir aquilo que a gente chama de autorização de busca itinerante de dados, que a gente possa ir até todas as instâncias que ele transferiu o dinheiro. Não consegue, né? E com isso ele já assumiu, já usou esse dinheiro para várias outras coisas e a vítima fica no prejuízo, tá? Então, como resposta e investigação, a minha sugestão, como policial que sou, é de noticiar de imediato, né, a polícia, para que essas providências possam ser tomadas, e a vítima também buscar a agência bancária, tentar evitar os danos no ponto de vista financeiro, mas eu sempre recomendo antes ele ir à delegacia. Né, se for uma delegacia que ele tem acesso, né, porque se for aquela delegacia que ele vai chegar às 2 da tarde, a gente sabe como é, né? Se ele chegar às 2 da tarde, ser atendido às 19, aí ele já levou todo o patrimônio da pessoa, né? Aí é melhor ele ir na agência mesmo. Né? Às vezes estou falando por Brasília, tá? Mas seguir essas orientações, principalmente como a custódia das evidências, porque muitas vezes é dada essa orientação de apagar tudo. E aí a pessoa perde ali um pouco que tem ali, o vestígio que ainda pode ser utilizado para a sua defesa, né? E também, mesmo que você consiga bloquear esse acesso e ele não consiga mais acesso ao seu sistema bancário, lembrar que o RAT, ele não é só bancário. Então, a pessoa muitas vezes vai manipular o seu e-mail, vai entrar nas suas redes sociais, vai de outra forma ali também manipular dados e praticar outros delitos, né? Utilizando seus dados, fraudes, pode também haver ali ciberextorsão, também a partir de informações suas armazenadas, e aí para o criminoso a Deep Web é o limite, né? A gente não fala o céu, a gente fala Deep Web é o limite, tá? Então, são algumas medidas que a gente pode amenizar, sabe-se que é um problema bastante complexo, mas essas foram as principais ideias que eu quis trazer aqui, em tão pouco tempo. Falei um pouco mais rápido, até porque os senhores já estão cansados, para a gente realmente ficar aqui num alongamento do tema, tá? Que deixo aqui os meus contatos e estou à disposição aqui para perguntas aí e contribuições também.